Valquíria, o governador Maranhão assinou recentemente um Pacto Nacional de Enfrentamento da Violência contra a Mulher. O que isso significa na prática? Muito importante. Nós, desde o início de 2008, que construímos esse plano, um plano estadual de política para as mulheres, e a Paraíba, ou qualquer outro estado, né, estava condicionada a só receber recursos do Ministério das Mulheres, no caso, com a assinatura do pacto. Nós não conseguimos. Né? No ano de 2008 foi de muita dificuldade, o governador não assinou, e agora em julho a gente teve, com a presença inclusive da ministra, eu considero isso assim de grande importância. Esse dinheiro é investido aonde exatamente? Em políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. No caso, encorajar a mulher a fazer denúncia? E várias outras coisas, equipamentos sociais, casa-abrigo, capacitação de educadores, certo, de profissionais das delegacias. Eu gostaria de saber quais são os casos mais comuns de violência na Paraíba e que a senhora tentasse responder no contexto do Brasil e no contexto do Nordeste, como é que a Paraíba se posiciona em relação à violência à mulher. Eu acho que o internauta ainda não tem essa informação. É um estado violento muito ainda contra a mulher? Sim, ainda é muito violento. E eu acho que a ausência desses equipamentos, de casa-abrigo, de juizado, de políticas para a população, porque nós acreditamos, eu acredito que não adianta você conscientizar as mulheres. Nós precisamos conscientizar homens e mulheres, não é, porque o mundo é feito de homens e de mulheres. E como você falou inicialmente, o machismo é o maior responsável por toda a violência contra a mulher. O sujeito entende, compreende, acredita piamente que ela é propriedade dele. Inclusive, ele tem o direito de deixar que ela viva ou não. Então, isso e alegar que matou por amor, né? Matou por amor, como aquele porteiro quem ama, mata ou não mata? Não mata, não né? Mata, né? 42 Mas aí tem um sentimento de posse. O sujeito com sentimento de posse, ele é capaz de muita coisa. Então, né? O sentimento de posse é o machismo. Quer dizer, eu sou casada com alguém, mas eu não sou propriedade desse alguém. Eu posso dizer, nossa relação acabou. E aí? Mas você não fica comigo, então você não fica com ninguém. Aí mata. Quer dizer, é uma compreensão totalmente equivocada, e eu acho que, inclusive, falta autoestima nos homens. Porque se uma mulher diz que uma relação terminou, e hoje é o motivo mais apresentado nos casos de homicídio, não aceitou a separação, ele não tem autoestima. Porque ela não me quer, então eu vou matá-la, e muitas vezes mata a mulher e se suicida. É preciso levantar a autoestima masculina, né, de não aceitação. Com relação à idade das mulheres que são mortas, tentativa de homicídio e estupro, eu queria que a senhora falasse um pouco dessa média de idade e também as regiões da Paraíba onde mais ocorre esse tipo de crime. Olha, uma coisa que tem nos assustado e preocupado é que hoje a violência contra a mulher, que antes era aquela coisa de classe média, ou para poder ir à mídia, era preciso ser uma pessoa de personalidade, uma pessoa até da própria mídia mesmo, ou de grande repercussão na sociedade. Ela hoje está nos interiores, está na zona rural, né? Temos acompanhado assim muitos crimes de mulheres, homicídios na zona rural, que era uma coisa há 10, 15 anos atrás, a gente não ouvia falar isso, não se registrava, e hoje em dia é uma coisa, como as questões também de abuso sexual, de familiares, né? Não só na cidade maior, na cidade grande, mas também na zona rural. Mas a senhora ainda há pouco ia falando do deputado, o ex-deputado Aécio Pereira, e eu lhe interrompi. Eu gostaria que a senhora retomasse o que a senhora ia dizer. Não, o caso do Aécio Pereira terminou porque o ex-deputado ele faleceu, né? Então, mas lutamos muito, primeiro para que fosse liberado da imunidade parlamentar. Só para refrescar a memória do internauta, como foi esse episódio? Só para que o internauta se situe no caso. Sim, não, na época, deputado Aécio Pereira foi acusado do assassinato da jovem Márcia Barbosa, né, de Cajazeiras, Alto Sertão da Paraíba. Inclusive hoje as mulheres de Cajazeiras criaram uma instituição chamada Centro de Defesa Márcia Barbosa, né, e toda a sociedade paraibana, né, se envolveu
na luta contra a impunidade do deputado. Porque além de ter assassinado uma pessoa, uma jovem, né, havia um agravante para todo mundo, era um representante, né, do povo. E ele ficou impune? E ele ficou impune. Primeiro porque a Assembleia Legislativa não liberou o deputado da imunidade parlamentar. Significa que nós temos uma Assembleia machista. Temos uma Assembleia, inclusive, que não valoriza as mulheres. Não valoriza? Não valoriza. Por que a senhora acha que não valoriza? Será que ele valoriza a mulher em casa, mas na vida pública não valoriza? Eu acho que é uma questão cultural, né, de que as mulheres não devem ser valorizadas, as mulheres devem estar em casa, as mulheres não devem ter desejos de liberdade, ter desejo de ter sua autonomia. E a senhora acha que as deputadas mulheres correspondem à expectativa da luta que a senhora encampa? Elas também se preocupam com isso ou elas fazem o que não estão vendo? Eu acho que se preocupa, mas não tanto quanto deveria. O que era que ela deveria fazer na Assembleia como mulher? Eu acho que deveria, as deputadas, elas estão ali para encampar as lutas a favor das mulheres, inclusive nos assassinatos, né? E as primeiras damas não se manifestam? Do município, do estado, elas se preocupam com a causa da mulher ou para ela tanto faz? Não temos muito vivência de primeira dama. Não tem aproximação. Não temos muito essa vivência, né? Ok, a gente falou agora sobre impunidade, citamos até 2 casos, do Quinto e do Écio Pereira. Você falou sobre isso. Eu queria que a senhora falasse com relação à impunidade, se isso é uma coisa que acontece só com esses figurões, ou se é uma coisa que é um leque aberto, assim, tem muitos e muitos casos. Eu acho que você disse a palavra certa, é um leque aberto, né? Até mesmo porque, talvez, né, não posso afirmar, mas já vi, a gente vê tanta coisa, né, no decorrer de tanto tempo, as autoridades também pensam que briga marido e mulher não se mete a colher, se resolve da família, eu vou tratar de outra coisa mais importante, né, nos casos de ameaça de morte, ele está ameaçando, ele está dizendo que vai matar, ela denuncia, não, resolva, não é por aqui, você vai perder, né, seu status, seu marido não vai lhe dar a pensão, até aconselha a mulher a voltar para o seu agressor. Então, eu acho que esse pensamento machista, ele permeia, inclusive, não é somente os homens, não. Tem também as mulheres que pensam assim, logicamente, né? Nós somos um país, então a cultura é machista, não é cultura de homem, é a cultura da sociedade. Antes que a senhora fale sobre isso que a senhora quer falar, diz o seguinte, eu estive recentemente no município, numa cidade, e tem um zum de que o prefeito estuprou uma garota de 14 anos, mas é apenas boato, ninguém se manifesta, a família não se manifesta. Um caso desse, como é que fica? A família... Mas a família não se manifesta, dizem até que o prefeito já conversou com o pai da menina e tal. Talvez seja mais um caso sendo verdade, né? Sendo verdade, também tem esse porém. É o caso de ficar na impunidade, né? Ficar na impunidade e o destino dessa garota, quem sabe? E o Ministério Público, num lugar tão pequenininho, não vê, não sabe? Não, mas alguém tem que fazer a denúncia. Quer dizer que esse é o problema. A Justiça, o Ministério Público, sabendo do que o prefeito estuprou a menina, ele não procede, ele não age, isso tem que ser provocado? Ele deve ser provocado. Então, a senhora poderia falar do que a senhora quer falar. Eu queria, em relação a essas mulheres que foram assassinadas, tem um dado assim bastante doloroso para todos nós, que é a idade das vítimas. 92,5% eram mulheres em idade fértil, né? Muitas com filho, 2 filhos, 3 filhos, 1 filho. Então, é uma morte que lamentamos bastante, mas é a morte de uma mulher que está numa idade fértil e que iria procriar, reproduzir, ter filhos, né? E as armas utilizadas, quais são que elas mais utilizam? As mais utilizadas em 2009, tanto em 2008 como 2009, foi revólver. As armas, é muito interessante esse registro das armas, porque o assassinato das mulheres, por exemplo, zona rural ou cidade do interior, é por faca peixeira, é espingarda, quer dizer, a arma já aponta para a direção da camada social, né? A camada social de classe média alta, aí não, é o revólver, né? Que a gente também faz essa compilação e esse comparativo, né? Dentro dessa realidade total.
Estamos no nosso tempo estourado. Queria agradecer a presença da Valquíria Alencar, que é a coordenadora geral do Centro da Mulher 8 de Março. O Imprensado volta na próxima. Valeu!